Olha, você que tá aí, que você acha que você fala que você é desigrejado, está fora. Só quero dizer uma coisinha que é muito importante e que é a maior dificuldade que eu tenho. Você não é igreja sozinho. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Intersecção. Hoje o tema talvez seja necessário, não sei, um pouco polêmico. Bom, de qualquer forma, eu estou fora porque sou um cara que gosto muito de ir para a igreja, não sei os outros cidadãos aqui, mas pronto, para estar conversando com a gente aqui, tá o Eliezer, meu primo, e que vai apresentar nosso convidado aí. Então, Eliezer, tudo bem? Tudo tranquilo, Gui. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez para esse bate-papo. Um bate-papo que tem muito a ver com a gente, né? Apesar de eu não gostar tanto desse termo, então eu queria até perguntar para o convidado de hoje aí, o Paulinho, para os íntimos, né? Paulinho, como é que é? Como você se relaciona com esse termo desigrejados? Você é um desigrejado? É, pergunta boa, né? Então, fala meu povo, fala Eliezer, Guilherme, bom estar aqui com vocês mais uma vez, né? Então, hoje tá aí essa questão, né, da gente conversar de um negócio que é um pouquinho delicado, né, para nós, porque tem muito a ver com a nossa vida, né, com o que a gente tá sendo. Então, vocês estão aí me perguntando se eu sou desigrejado, mas a pergunta é para vocês também, né? É o Eliezer, Guilherme, que Não tem nada a ver com isso, hein? é uma perguntinha meio chata, né? Às vezes, mas ela é muito necessária, porque igual a gente tá falando, é uma coisa que é nossa, né? Então a gente até pensou um pouquinho em conversar um pouquinho sobre esse tema, justamente por causa da nossa história, né? Nós três temos uma coisa em comum aí, porque para muita gente nós somos desigrejados, né? Talvez o menos desigrejado de nós três aqui seja o Eliezer, porque ele está fazendo alguma coisa assim no modelo mais parecido, né, com as igrejas, enquanto eu e o Guilherme estamos um pouquinho diferente aí. Então, o Tá desafio rindo, nosso Eliezer? hoje é pensar um pouquinho nisso, né, mas Tá rindo, é? vocês estão me colocando na parede aí, mas eu não Se sou só eu, não, né? sentiu ofendido, né? Eu sou mais institucionalizado. Se sentiu ofendido? O que foi? Que isso? Não é palavrão não, gente. Vai você. Mas assim, então, a gente conversou um pouquinho sobre isso, e a gente vem conversado sobre isso bastante tempo, né, e eu vou até fazer uma introdução, né, porque na verdade hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. Vamos organizar um pouquinho as ideias sobre isso, e eu acredito que no segundo momento, né, conforme a gente tinha conversado, a gente vai fazer um bate-papo sobre o que a gente vai conversar hoje. Então, hoje, na verdade, era só para a gente tentar organizar algumas coisas, algumas ideias dentro desse tema, né, para depois isso aí servir como base. Mas, se vocês também quiserem se colocarem na parede aí, né, que vocês estão me colocando na parede agora, né? Não, pode Como me se eu colocar fosse o também. desigrejado, né, mas vocês também são. Olha, as más línguas dizem aí que você que levou a gente para um mau caminho. Né? Fui eu, né? O Fui Paulinho, eu que desigrejei vocês, aquele que né? levou o Elias e o Guilherme para o mau caminho. Aqueles meninos tão bom. Os meninos tão bons, né? Estragar os meninos. Isso. Desviei os meninos da igreja, agora tá aí tudo desigrejado. Bom, então vamos começar pensando nisso, então, nessa lógica, porque assim, a gente leva assim num tom de brincadeira, mas no fundo é um negócio que é sério, é uma coisa que é séria. Por quê? Porque para muita gente, e até mesmo para nós mesmo, em alguns momentos que a gente passou na nossa vida, a gente está nessa condição, ela incomoda bastante. Incomoda muito para as pessoas que estão dentro das instituições a olhar para nós, e nos incomodou também bastante, né? E eu não sei se ainda incomoda, e depois vocês podem falar também sobre isso. Mas a primeira coisa que eu acho que é bom a gente pensar é esse termo, desigrejado. Eu não vou falar muito da questão de onde originou isso, quando começou isso, mas só dar uma pinceladinha mais ou menos assim, a nossa intenção aqui é tentar falar de uma forma bem simplificada, que seja acessível aí para as pessoas mais simples, né? E eu acho assim, que se for acessível para uma pessoa bem simples, para uma pessoa que é mais complicada também vai ser acessível para ela, né? Então a gente fala uma linguagem mais simples. O que é desegrejado?
próprio nome está dizendo, né? É um termo que o pessoal começou a usar aí, se eu não me engano, acho que começou a ser usado aí a partir de 2010. Aí eu acho que até o Hermes, né? A gente pode conversar com ele depois, que eu acho que ele vai saber falar um pouquinho mais sobre isso aí. Mas assim, uma coisa que ficou bem evidente, lá na época de 2010, o Augusto Nicodemos, lá da Igreja Presbiteriana, escreveu um artigo, né, com esse título, Os Desigrejados. Aí ele já falava do movimento que já estava acontecendo naquela época e criou esse termo. Só que assim, ele acabou sendo usado e é usado até hoje por muitas pessoas como uma forma assim meio pejorativa, né? Desigrejado, uma coisa assim que é uma coisa meio que fica assim meio desagradável para algumas pessoas. Eu não me incomodo. Pode me chamar de desigrejado, pode, eu não me incomodo com esses termos. Mas eu acho que dentro dessa temática seria mais interessante usar aquele termo desinstitucionalizado, né? Que na verdade a discussão está em cima dessa questão de igreja, né? Então, na verdade, muitos que Dá estão mais nessa trabalho, né? condição, é, que assim, na verdade, quem está nessa condição não entende que está fora da igreja, está fora Uhum, da instituição, né? Então, aí a discussão é, exatamente. então, o que é a igreja, né? Então, parece que a grande discussão Uhum, é em cima disso. Então, assim, vamos definir duas coisas diferentes. Vamos simplificar aqui e pensar o seguinte: quando a gente era adolescente, há longos anos atrás, né? Há muito tempo atrás aí, a gente não via esse tipo de coisa, esse tipo de situação, né? É uma situação relativamente nova. Não uhum. sei, eu imagino assim que começou ali por volta de 2010, a gente está falando de um contexto brasileiro, né? Então teve um monte de coisa acontecendo. O que acontecia quando a gente era jovem? Vamos lá, vamos lembrar lá. Quando alguém saía da igreja, fazia parte da igreja e saía da igreja, o que era essa pessoa? Era Desviado. um desviado, né? É. Ou Então, afastado, depois é, amenizaram e viram afastado, para amenizar um pouco o peso. isso, tinha essa coisa, né, de É. desviado, afastado, mas o que era para essas pessoas que estavam fora da igreja? O que ela sentia e quem estava dentro da igreja, o que sentia em relação a elas? Que elas estavam fora. Uhum, Era como se o caminho para andar com Deus fosse só dentro da instituição, dentro da igreja, né? Que igreja e instituição é uma coisa só, nessa mentalidade. Então isso. era bem simples. Só que começou a acontecer? Com o passar do tempo, muitas coisas foram acontecendo e um fenômeno começou a acontecer. Então, eu acho que é interessante a gente pensar nisso, nessa coisa de desegrejado, como um fenômeno. Colocar essa Uhum, palavra. É um fenômeno que está acontecendo. E muitas pessoas começaram a sair das instituições por vários motivos, não é um motivo nem dois, aí a gente está falando de uhum. um monte de pessoas diferentes, motivadas por várias coisas diferentes, e começaram a sair da igreja. Só que uma característica que foi interessante entre elas, elas continuaram se identificando como cristãs, Isso. mas agora não fazia mais parte da instituição. Aí começou a ser diferente do desviado, né, ou do afastado. A pessoa está fora da instituição, mas fala, não, eu amo Jesus, eu creio na Bíblia, eu estou tentando seguir os princípios, eu só não estou indo na igreja. Uhum. Então isso O meu começou, o meu problema é com a igreja, o problema é com a igreja. não é com Deus. Exatamente. Aí começou a ter discussão em cima desse tema, né, dessa situação, dessa questão de igreja, né? Que até então a gente falava igreja como instituição, e instituição era igreja, e não separava. E depois começou a se pensar um pouquinho mais sobre esse tema aí. Aí nós vamos conversar um pouquinho sobre isso aí um pouquinho mais adiante, né? Mas, assim, eu quero jogar um pouquinho para vocês também aí a história, né? Manda Nessa, ver. nessa coisa de desigrejado, a gente falou desse termo. O que vocês sentem hoje? Quando agora o entrevistado fazendo a pergunta, né? O que vocês sentem? Vocês se sentem incomodados, não sei? Você se sente incomodado, aliás, quando o pessoal fala que você é um desigrejado, que você está fora, nesse sentido, você está fora do caminho. Se você não está dentro da instituição, você não está com Cristo. Na verdade, eu só acho o termo feio, inadequado, né. Não se pode desigrejar a igreja. E eu acho que a discussão tem que ir justamente nessa direção, vamos definir o que é igreja, Uhum, porque, por enquanto porque isso é um termo que vem
partindo do princípio de que igreja seja a mesma coisa que a instituição, o local, aquela organização. Se você Uhum. entender que isso é igreja, obviamente quem está fora disso aqui, de fato, é um desigrejado. Só que é esse o sentido bíblico? Pelo que sabemos, né, chegamos à conclusão de que não. Pelo menos quando Jesus falava de igreja, certamente ele não estava pensando nem na presbiteriana, nem na Assembleia de Deus, nem na metodista. Quando Jesus Uhum. falava de igreja, ele estava pensando em pessoas, estava pensando em um povo. E isso é uma coisa tão óbvia que está, inclusive, nos próprios hinos evangélicos, há muitos anos atrás. Vai falar que Jesus virá buscar a sua igreja. Uhum. Onde está a igreja? Onde está aquele povo barulhento e tal? Então, assim, Uhum. sempre esteve nas nossas músicas, sempre esteve nas pregações, a igreja enquanto povo, mas quando surge o fenômeno, eu acho que foi algo que trouxe uma estranheza tão grande que as pessoas acabaram fazendo essa associação. Então, parece que esse desigrejado é muito mais um tipo de. É uma tentativa de xingamento, é uma tentativa de tentar denigrir, tentar manchar a imagem, ou seja, você é um desigrejado, porque sabe que o termo desviado, afastado, não cola nessas pessoas, porque vê a pessoa que está lá, ele está na casa dele, ou ele está reunido em casas, mas ele ora, mas ele chora, mas ele muitas vezes até fala em línguas, muitas vezes está pregando o evangelho, né? Então parece que não cola Uhum. muito bem. Mas é uma estranheza, com certeza, um fenômeno novo e estranho aí aos olhos do pessoal. Mas eu me Uhum. relaciono relativamente bem com esse termo, mais ou menos, né? Acho inadequado, mas É. também não é uma coisa que como me abala, desigrejado. Uhum. Guilherme, roqueiro, Roqueiro, metaleiro, metaleiro. desigrejado. Você E sente ruim, agora, você, quando o pessoal te coloca podcasteiro. assim? Esse aí Podcasteiro. esse aí vai direitinho. Direitinho. É. Olha, bem no início mesmo, na verdade, acho que a gente não tomou essa decisão, né, de sair Uhum. da igreja, né. Acho que aos poucos a gente foi saindo da instituição, vamos colocar assim bem claro, da instituição mesmo, evangélica, e não foi uma decisão nossa. Praticamente a gente foi expulso, né, pode colocar dessa forma, mas é até bom a gente contextualizar onde nós estamos, né, que no caso, na época mesmo, a gente estava na Bélgica, mas antes a gente estava em Goiânia, na COF, que o pastor era o Vinícius, e era uma igreja séria, com uma boa teologia, e quando a gente veio para a Bélgica, junto com o Eliezer, junto com o Paulinho, a gente começou a enfrentar alguns problemas que, pronto, a nossa pregação não era tão bem aceita também entre as pessoas que estavam lá dentro, já começa por aí. E como aqui na Bélgica o número de igrejas brasileiras são menores do que a do Brasil, porque são poucas comparadas com o Brasil, então a gente meio que ficou sem opção. E eu lembro muito bem da gente falar que se tivesse alguma opção boa, viável, a gente poderia frequentar sem nenhum problema. O problema é que não teve nenhuma opção viável naquele momento de uma igreja, eu falo viável na questão de dialogar, né, na questão da pessoa chamar a gente para conversar, para poder entender o que a gente pensa. Eu acho que talvez isso era o mínimo que a gente queria fazer. Bom, eu acho que eu e o Paulinho, a gente desistiu logo de cara. O Eliezer foi bem mais insistente, ele foi até, posso falar, as últimas consequências de tudo isso, mas até mesmo depois, no outro podcast, ou também nesse momento, ele pode contar um pouco da história dele, que é totalmente diferente da nossa. A gente Uhum. não é filho de pastor, ele já é filho de pastor, então são contextos e realidades totalmente diferentes. E, e pronto, mas então teve esse contexto em especial para a gente aqui na Europa, mas também Uhum. não foi a gente que escolheu sair disso. Na verdade, a gente foi tirado desse cenário aí, desse movimento da igreja evangélica, né? A gente foi tirado da instituição. A gente já não era bem aceito. Eu lembro que mesmo na época que eu estava no início frequentando aqui,
as pessoas já estavam falando mal de mim em outras igrejas. E eu nem tinha abrido a boca ainda, nem tinha feito uma pregação polêmica ainda, que é conhecida que foi conhecida lá, até o Eliezer na época era pastor. Eu nem tinha feito nenhum momento de pregação polêmica naquele momento. E as pessoas já tinham um certo questionamento com a gente. E eu acho que o principal a principal acusação que eles fizeram com a gente foi pelo simples fato da gente ter cursado teologia. Então aí você vê que já tem um problema muito grande aí. Então, quando eles falavam, vocês são desigrejados, eu confesso que naquele momento, mesmo que o termo estava errado, mesmo que eu não me considere um desigrejado, porque eu considero que eu estou na igreja, e numa igreja viva, não uma igreja, não somente naquela igreja fechada, entre quatro paredes, eu senti um certo alívio de não me misturar com essas pessoas que condenavam aqueles que estudavam a Bíblia, condenavam aqueles que pensavam, condenavam aqueles que traziam, não uma coisa diferente, mas assuntos, acho que, pertinentes, né, para a discussão, né, do ambiente evangélico. Então, tem esse contexto pessoal meu, e depois que eu fiquei sabendo que tem vários outros tipos de desigrejados que saíram da igreja por vários outros motivos que não tem nada a ver com o nosso, e muitas vezes eles usam essas pessoas que saíram por motivos banais para poder falar, tá vendo? É igual o Paulinho, igual o Eliezer, mas na verdade não tem nada a ver. Realmente não tem nada a ver. E eu posso realmente falar para qualquer um, eles que nos tiraram. E nenhum deles que nos acusaram vieram conversar com a gente. Mas também eu não tenho nenhum tipo de mágoa com ninguém. Na verdade, eu acredito que essa foi a condução de Deus para nossa vida, e eu acredito muito, muito mesmo que Deus estava no controle dessa situação, e por isso eu não tenho raiva de ninguém. Na verdade, até concordo com eles, porque se não está no tempo deles, se não está no momento deles, e vocês acham que isso que nós estávamos falando era heresia, eu acho que o mínimo que eles têm que fazer é jogar para lá mesmo, entendeu? Eu até concordo com eles nesse sentido. Se a gente acha que é heresia, a gente realmente tem que jogar para lá. Que pena que não chamaram a gente para discutir, nem em privado, né? Mas pronto, mas não tem nenhum problema, o termo está errado, mas eu acho que nesse contexto era bom estar falando. Espero que não tenha ido muito além do seu assunto, Macedo. Bom, isso aí eu queria fazer isso, assim, para cada um de nós falar um pouquinho, para a gente perceber isso, que é uma coisa que é fundamental quando se pensa nesse assunto de desigrejado, a gente entender isso, ó, nós três aqui. Apesar da gente ser bem parecido, a gente tá caminhando junto aí há muitos anos, né? A história foi diferente para cada um. O que motivou, a situação que passou para chegar nesse ponto foi diferente para cada um, né? E assim, a gente está em formas diferentes. Então, quando a gente pensa nessa situação, uma coisa que tem que ficar muito clara e que eu percebo, por exemplo, quando você vai na internet, tem muita discussão sobre essa questão de desigrejado, tem muita gente falando, tem muita gente descendo a lenha, tem muita gente querendo defender, e tem muita coisa assim. Só que o problema é, quando a gente fala disso, de desigrejado, você não tem um tipo de pessoa. É igual o Guilherme falou, você vai ter várias pessoas com várias motivações diferentes que levaram elas a sair da instituição. Alguns por motivos válidos, que igual o caso que a gente teve, assim, né, que foi mais comum pra gente, por querer fazer uma coisa que a gente estava entendendo que era mais correta e querer combater algumas coisas que a gente estava percebendo que não era muito legal, a gente foi taxado, lembra desse título? Vocês são radicais. Usava muita expressão aqui, né? Vocês são radical demais. Nossa, vocês estão falando aí. E o que era esse radical quando a gente vai voltar lá no passado? A gente estava simplesmente colocando aqueles princípios ali do Sermão do Monte. Olha, vocês não podem ter o coração aqui nas coisas da terra, o coração de vocês está muito aqui. E a gente girava em torno disso e acabava tocando na questão financeira e percebia que o pessoal estava muito apegado com essas coisas. E a gente começava a ser um pouquinho meio radical mesmo para poder forçar o pessoal a pensar. Aí, não, vocês são radicais. Então, colocava mais ou menos assim. Mas, por exemplo, na nossa história, o que teve em comum foi isso, nosso desejo de tentar viver um evangelho que fosse mais próximo daquele evangelho que a gente estava descobrindo ali na Bíblia, né? Igual a gente falou um pouquinho no outro episódio aí da simplicidade do evangelho, né? E a gente foi conversando um pouquinho e falamos aí que a gente aprende o evangelho,
no início, e depois vão colocando um monte de coisa. E depois a gente vem no processo de tentar tirar essas coisas, né, que foram acrescentadas. E muitas pessoas que estão nessa condição de desigrejados, e eu quero falar desse lado, que eu acredito que é o nosso lado, estão nessa condição justamente por isso. Poxa, colocaram tanta coisa aí que não faz parte do evangelho. Vamos tirar isso aí, gente? E a gente foi passando por esse processo. E, por exemplo, aí o Guilherme falou aí que teve a COF, né? Lá na época da COF, que a gente teve uma igreja lá com o Vinícius e tal. Só que essa questão do desigrejado, para mim, pessoalmente, ela veio antes. Porque, assim, a gente já ficou um tempo ali, na época da missão, né? Da missão Tocando as Nações, muita gente que fazia parte da missão estava desigrejado naquela época, né? O pessoal tinha saído das suas igrejas, o Vinícius tinha saído, e a gente estava ali naquela situação, e a gente tinha uma agência missionária que a gente tentava fazer trabalhos com várias igrejas. A gente fazia treinamento ali de evangelismo, discipulado, vários trabalhos sociais. E a pergunta que sempre faziam para nós: de que igreja que você é? Não, nós somos da missão Tocando as Nações. Não, mas de que igreja que vocês são? Então o pessoal estava preocupado com isso, né? Que a gente fizesse parte de uma instituição. E isso chegou a um ponto que a gente falou: não, a gente tem que tentar. Se a gente não está conseguindo mais fazer parte de uma igreja, a gente tem que criar uma. Vamos tentar criar uma, pelo menos corrigindo as coisas que a gente vê que são mais graves, né? E aí a gente surgiu aí com a COF, né? Naquela época lá. E então, quando surge a COF, ela já foi uma tentativa de fazer uma coisa diferente dentro daquele contexto de ser desigrejado que a gente já estava, né? Que era uma situação que era meio complicada, que foi realmente motivada por essa questão. A gente quis, né, tentar fazer a coisa mais próxima do que a gente entendia ser o certo. Então, é só colocando esse ponto, né? Quando a gente pensa em desigrejado, a gente não está falando de um tipo de pessoa, está falando de um monte de gente. Aí precisa cada caso ser analisado, né? E infelizmente, por exemplo, quando a gente vê o pessoal falando disso, eles sempre pegam aquele modelo daquele camarada que tá olhando a situação aí, né? Ah, tem muita gente que tá fora da igreja e tá falando que é cristão. Aí também, aí eu não quero ficar indo domingo à noite, não quero ter esses compromissos, quero viver minha vida tranquila. Eu também sou desigrejado, acredito em Jesus também, sou igual fulano ali, ó. Sou igual o pai Fábio, sou igual não sei quem. Começa a se identificar com alguns pessoal aí, e na verdade é só desculpa, né? Você vai ver que a pessoa não quer compromisso com ninguém, não quer ninguém cobrando, não quer se desgastar com nada, e aí ela fala que ela crê em Jesus e ela tá nesse modelo. Então é importante, esse é um ponto importante. Pensou em desigrejado, lembra que tem vários tipos de pessoas aí. Exatamente. Pode falar, Gaspar. Oi? Não, só completando aqui, porque parece que, igual você citou Caio Fábio, aí eu me lembro aqui do Akel, me lembro do Rubens Sodré, né? Várias figuras aí que era totalmente diferente. Tinha uma galera que era da teoria da conspiração, tinha uma galera que era assim, revoltadona contra a igreja e batia na igreja assim, sem dó e generalizava, como tá tudo errado, só o fato de você. Só o fato de você, sei lá, chegar lá, sentar no banco da igreja, você já tá pecando, assim, o negócio era. E vários movimentos também, assim, justamente como o Caminho da Graça, como esse do Akel também, esqueci o nome e tudo. Mas, assim, várias tentativas, é uma coisa, assim, extremamente nova, então tem várias tentativas de poder se oferecer alguma coisa diferente, nova, dar uma resposta. Mas o que isso deixa evidente é que existe um problema na instituição. Mas me parece que esse movimento dos desigrejados, esse fenômeno, né, não o movimento, mas esse fenômeno dos desigrejados, ele aconteceu mais ou menos como aconteceu a Reforma Protestante. A gente olha a Reforma Protestante e vai lembrar lá do Lutero e tudo, só que estava acontecendo várias, em vários grupos, em vários lugares do mundo, assim, acontecendo a questão da Reforma Protestante em diferentes lugares, o pessoal saindo da Igreja Católica, e às vezes com pensamentos diferentes, pessoas que não concordavam com Lutero, que não concordavam com os anabatistas, com os reformados e etc. E se criou também problemas, que foram pessoas com pensamentos totalmente diferentes uns dos outros, ou seja, não havia uma unidade de pensamento, o que causou alguma confusão. Você acredita, inclusive, que
que houve... O que você vê de negativo e o que você vê de positivo nesse fenômeno dos desigrejados aí, em relação à instituição cristã, evangélica, Bom, ou cristã de modo geral? bom, tem muita coisa que é negativa e muita coisa que é positiva. E isso vai depender, igual a gente está falando, de cada caso. O que é que motivou? Porque, igual a gente está falando de um movimento, só que na verdade não é um fenômeno, né? Não é um fenômeno É. que ele tem características específicas que é assim. Tem coisas em comum, só que tem muita bagunça no meio disso aí, né? Então, assim, a gente não está falando de todas as pessoas. Tá falando, quando a gente fala de desigrejado, a gente pode escolher, por exemplo, falar de nós. Por exemplo, Isso. se a gente fosse falar de É por nós, isso que... aí, Só te sim, cortando um pouquinho, só sim, a questão da palavrinha, justamente, né? Por isso teve uma hora assim que eu até uhum, corrigi, eu falei assim, esse movimento dos desigrejados, aí eu fui voltar até, não, esse fenômeno, fenômeno, né? Porque eu, no uhum, caso, o movimento ele ainda é organizado, tem alguém uhum, que faz na frente, enquanto o fenômeno é uma coisa que simplesmente acontece uhum. e, né? Mas, Mas uma coisa que é interessante, igual você está falando aí, muita gente está comparando isso com a ideia parecida com a reforma protestante, que a lógica no final foi quase que a mesma, né? Tava ali um sistema que o pessoal veio de tempo em tempo questionando, até que chegou, caiu na mão do Lutero, o Lutero deu a sorte de conseguir fazer aquela coisa andar, né? Que muitos tinham feito o que ele tinha feito, só que não tinha tido voz. Então, a lógica ali da reforma protestante, o que veio depois, é parecida com o que está acontecendo agora, né? Com o que vem acontecendo. E não é só os desigrejados, né? Tem muita coisa, igual você falou, muita coisa que veio acontecendo que o pessoal começou a questionar coisas que antes não se questionava dentro das suas instituições. Porque, igual na nossa adolescência, não tinha questionamento. Eu não me lembro de pessoal, naquela época não era evangélico, não era crente. Não tinha muito esse termo evangélico, né? Falar, ó, crente, ó, é, fulano virou crente. Então, sempre aquela ideia, a pessoa virou crente, então ela vai para a igreja, bota a biblinha debaixo do braço, assume todas as características daquela instituição e pronto, é aquilo ali. Não se questiona. Só que muitas coisas foram acontecendo, né? Várias coisas foram acontecendo, que fez o pessoal começar a questionar, que era a lógica lá da reforma protestante. Então, peraí, gente, vamos pensar nisso aí. E aí foram surgindo muitas coisas, né? Sempre quando eu penso nisso aí, eu lembro muito da a música lá do João Alexandre, né? É Proibido Pensar. E foram surgindo músicas, foram surgindo o pessoal da conspiração, assim, um movimento grande que foi contribuindo para essa lógica, né? Que foi entrando na questão do evangelho. Mas então, quando a gente pensa, por exemplo, em coisas positivas, né? Você pensou assim, coisas positivas. A gente tá pensando, a gente tá discutindo. Porque eu penso o seguinte. Imagina que as coisas que a gente crê estão erradas. Como é que a gente vai saber se está certo ou se está errado? Testando. Você tem que fazer teste. E muita gente tem medo de fazer teste. Por exemplo, muitas coisas que eu aprendi sobre o evangelho, que foram ensinadas para mim, na verdade, com o tempo eu fui percebendo que não era evangelho. Eram doutrinas, né? Eram coisas que a igreja foi ensinando, que às vezes era uma norma da igreja, que por uma questão ali de organização foi passada para mim, só que a forma que foi passada foi como se fosse evangelho. Então eu demorei para entender isso. Então, mas a gente precisa questionar, a gente precisa pensar se as coisas que a gente acredita realmente elas são verdadeiras ou não. Então, um ponto positivo nessa questão toda é essa questão do questionamento. Nós precisamos pensar, nós precisamos fazer pergunta, mesmo que o que eu acredito é bom, é verdadeiro, eu preciso questionar, preciso passar pelo teste, né? Não tem, porque o pessoal antigamente tinha aquela mentalidade, né? E alguns ainda têm, que se Deus fala com você, você tem que acreditar. Não questione, não teste, não prove. Deus falou, então se alguém chega com uma profecia, alguma coisa, olha, Deus falou, não duvida, então criou esse medo, né, de questionar. E na verdade não é assim. A natureza do Espírito Santo não é essa. Ele sempre coloca faz prova. Se sou eu mesmo, você faz prova, testa, avalia. Que é a ideia lá dos bereanos, né? E tem um monte de uhum. coisa que dá para a gente pensar nesse sentido. Então, esse eu acho que é o ponto principal, né? Dessa questão da gente repensar tudo, todos os aspectos da nossa fé. E a grande discussão no meio dessa questão dos desigrejados, tem muitos temas que são discutidos, né? Mas eu acho que o essencial de todos é justamente essa pergunta, né? O que é a igreja? Que começa aí.
E daí desmorona tudo. Porque, por exemplo, igreja é gente, são pessoas. Igreja não é um lugar, igreja não é uma instituição que foi registrada no cartório, que tem ali um livro, que tem um nome. Não é uma instituição. Igreja é pessoas. Ponto. Uhum. Porque é uma coisa assim que me chamou atenção lá na época que eu comecei a questionar são as incoerências. Por exemplo, e muita gente não gosta disso, mas eu vou colocar dessa forma. Olha, pessoal, o discurso lá na frente da igreja, né? O pessoal tá lá pregando e fala assim: ó, gente, nós somos igreja. Já escutei isso muito. Lá no pessoal lá no púlpito pregando, nós é que somos igreja. Isso aqui não é igreja. Essas paredes, isso aqui não é igreja. Nós é que somos a igreja. Amém? Amém. Entendemos isso? Entendemos, ok. Olha, semana que vem, aqui na igreja. Uhum. Então, ou seja, numa fala, você percebeu que as pessoas, na verdade, elas entendem o que é, que igrejas são pessoas, mas igreja também é instituição. Aí começou a dividir. Instituição não Uhum. é instituição é igreja também. E tem Uhum. pessoas que até, para defender essa ideia aí, né, vão dizer que instituição é igreja com I minúsculo. Isso. E igreja com I maiúsculo são pessoas, né? Quando a Bíblia fala lá que escreve com I maiúsculo, é umas coisas absurdas, né? Não tem fundamento nenhum. Então, assim, você vai perceber essa ideia, que a grande discussão parece que está em cima desse tema igreja, né? O que é igreja? Uhum. E se igreja for só pessoas, não for instituição, muita coisa tem que ser considerada. Muita coisa tem que ser revista, né? Tudo passa a ter um sentido diferente. E esse eu penso que é a coisa positiva. Negativo, tem muitos também. Negativo tem o sentido que eu penso que é o que a gente está vivendo. A grande dificuldade que tem, por exemplo, para nós, como desigrejados, o grande desafio nosso é essa questão. Não se pode. Eu não sou igreja sozinho, né? Não existe essa lógica. Eu sou igreja. Não, nós somos igreja. Igreja é um corpo de pessoas. São pessoas, não é pessoa no singular, né? Então, nós precisamos uns dos outros. E a grande dificuldade, às vezes, do desigrejado é ele achar uma forma de, de ter comunhão com seus irmãos, né? E esse é o grande Congregar. desafio. É o Uhum. tal do congregar, né? Então, esse aí é a parte que é meio complicada, né? Que às vezes a gente está em algumas situações que são meio difíceis, né? Então, assim, esses são um dos problemas, né? Aí tem outras partes complicadas aí também, que entra para essa questão que é o que a gente está falando, desse sentido pejorativo, o pessoal que está na instituição começa a ver esses outros que saíram como inimigos, né? E os que saíram, igual você falou, começa a criar uma certa militância contra a instituição, né, e começa a atacar a instituição, aí no meio disso aí o pessoal já começa a se perder, né, porque ninguém mais está pregando o evangelho, ninguém mais está falando do amor de Cristo, ninguém mais está colocando os fundamentos do evangelho para salvação, tá uma briga, né, eu querendo Uhum. provar que a instituição não é igreja, e a instituição querendo provar que ela é igreja e que só existe salvação ali dentro, aí fica essa briga e a salvação já não está em Jesus mais, né? Tá nessas discussões aí. Aí o pessoal vai Uhum. se perdendo, vai se mordendo, vira aquela guerra e é complicado. Uhum. Vai caminhando por aí. Uhum. E, Paulinho, eu acho um ponto que a gente tem que falar também, é porque uma das acusações que a gente sofreu foi de a gente tentar criar um evangelho para nós. Então, tipo assim, como se a gente fosse covardes, né? Como se a gente não aguentasse o tranco. Então, vocês estão querendo criar um evangelho, então, para vocês, um evangelho mais tranquilo, mais cômodo. Bom, a gente já conversou muito sobre isso, né? Já conversou muito, e depois eu acho que o Elias também pode falar um pouco sobre os desafios, ainda mais ele, que acho que teve que renunciar mais do que a gente, né? Nesse sentido, por causa da história que ele tem. É, você acha realmente que a gente, ou em algum momento, eu acredito que não, bom, ó, vou falar já a resposta, eu acredito que não seja isso o nosso objetivo, eu tô falando por mim, por nós, mas em algum momento,
Você chegou a pensar isso? Você chegou a se questionar nesse ponto? Porque eu quero falar nesse ponto mais subjetivo, para mostrar um pouco para o pessoal qual foi a nossa reflexão até chegar nesse ponto realmente de deixar a instituição de lado e tentar caminhar. Por enquanto lá foi eu, você, as nossas esposas, né, juntos. Guilherme, isso aí foi um processo que foi assim, começou lá com os estudos, igual a gente falou, à medida que a gente foi entendendo as coisas, a gente foi passando, eu vejo assim, que a gente foi passando por processo. O primeiro processo foi aquele processo que eu creio que foi do amadurecimento, da gente entender o que eram as coisas que eram fundamentais do evangelho, e a partir daí a gente começou a perceber que haviam coisas dentro da instituição que elas afetavam as coisas fundamentais do evangelho. Porque assim, eu só quero fazer um parênteses o seguinte, a instituição, eu não vejo ela como uma inimiga do evangelho, mas ela deveria ser uma ferramenta. Então, Isso. por exemplo, o pessoal vai criando tradições, vou colocar dessa forma. O pessoal vai criando tradições dentro de uma instituição específica. Só que você vai perceber que muitas dessas tradições, elas foram criadas como uma forma de organizar. Por exemplo, o pessoal condicionou, ó, dia tal, horário tal, a gente vai nos reunir. Ok, criou aquela tradição e com o tempo foi sendo daquela forma por causa de uma necessidade. E assim são muitas coisas dentro da instituição. Só que o grande problema é que muitas coisas que vão se criando, até mesmo dentro dessas tradições, em um determinado momento, elas podem começar a afetar as coisas que são fundamentais do evangelho. Pode começar a mudar, a distorcer algumas coisas que são fundamentais. Então, quando isso começa a acontecer, aí é que está o perigo. Então, o que aconteceu com a gente? Foi justamente isso, a gente começou a perceber que algumas coisas que tinham dentro da instituição, que eram tradições, que eram coisas que estavam ali, às vezes, nos estatutos da igreja, nos comportamentos e nas liturgias, que afetavam as coisas que eram fundamentais do evangelho. Até às vezes coisas que pareciam, não, isso aí não é muito importante. Quando a gente ia ver a motivação pela qual aquilo tinha sido criado e estava sendo alimentada, era justamente porque não tinha entendido a coisa fundamental do evangelho. Aí a gente passou para uma próxima fase, que foi, dentro da instituição, a gente tentar consertar essas coisas, tentar conscientizar o pessoal de que isso não era legal. E aí, particularmente, o que começou a acontecer comigo? Eu tive muitas oportunidades de conversar, de falar, de explicar, estando dentro da instituição, e as pessoas me davam ouvido. Por quê? Porque eu tinha todo um histórico lá, tinha feito teologia, tinha sido professor de seminário, era missionário da agência, era missionário e tal, então o pessoal dava ouvido. Só que o que eu percebi no fritar dos ovos? O pessoal concordava, quando eu mostrava, discorria um assunto, falava, ó, tá vendo? A Bíblia está ensinando isso e a gente está fazendo assim. Vocês concordam que está errado? Ah, concordamos. Ah, mas não vamos mexer nisso aí, não. Então, aí eu passei por uma próxima fase, que eu fui percebendo que a instituição, ela estava de uma forma que não tinha como mudar, não tinha como transformar aquilo ali. E quando você começa a bater muito de frente, só existe um caminho. Você vai ter que sair dali, que aquilo ali você não vai conseguir mudar. E foi o que foi acontecendo. Só que não aconteceu uma vez só. Eu bati de frente, vi que não conseguia sair. Aí, em alguns casos, eu fui praticamente expulso, né? O pessoal foi escorraçando. Até chegou uma hora que eu já vi que não tinha como eu fazer muita coisa. Que quando eu começava a entrar dentro da instituição, começava a observar, via aquelas mesmas coisas, vi que não tinha como mudar aquilo, né? Não tinha como consertar. E aí eu fui percebendo que a única mudança que eu poderia fazer era dentro de mim. Eu só poderia mudar a mim mesmo. Eu não poderia mudar a instituição. E eu percebi que as pessoas ali dentro, elas poderiam mudar. Elas poderiam tomar consciência e mudar os seus comportamentos. Mas mudar a instituição não tinha como mais. Aí foi para essa parte, né? A gente trocou para essa próxima fase. Só que assim, foi uma fase que eu acho que a gente passa um pouquinho meio que infantil, né? A gente passa por umas fases assim meio infantis da nossa vida, naquela Jovem tentativa. também. Aquela coisa, né? Jovem.
Você lembra bem, né, Eliezer? É igual, Eliezer passou cheguei, por bastante situações é, assim, né? cheguei no seminário, eu tinha 22 anos. Agora eu tô com 37. Não dá pra, Uhum, não dá pra dizer que eu esteja com a mesma cabeça de quando eu tinha 22 anos. uhum, Apesar de que na doutrina, as experiências que a gente passou, aquilo que a gente passou a compreender, a gente compreendeu, mas tem toda a questão do às vezes, jovens para poder entender a dinâmica da vida, uhum. né, o nosso tempo, o tempo dos outros, o É, momento certo, a tonalidade certa, tudo isso aí é o tipo de coisa que você só aprende com tempo, idade, uhum, maturidade. E é onde, assim, eh não me arrependo, por exemplo, de muita coisa que eu disse, digo. No entanto, não me arrependo levando assim, se eu dissesse do mesmo jeito hoje, aí é razão de se arrepender, porque aí já é é, um senhor já com mais experiência, um pai de família, uhum, fazendo os mesmos erros de um jovem. Mas, ao mesmo tempo, tenho também consciência de que era jovem e tinha a minha maneira de abordar a vida é a maneira de um rapaz de 22 anos, uhum, né. Agora sem concessões, para além disso. é. Mas assim, Aí dá pra perceber essas fases, né? Que a gente vai passando por fases e foi fases que a gente foi passando nesse processo nosso, até que chegou esse ponto em que nós estamos hoje, que eu percebo o seguinte, essa ideia que você está dizendo, Elias. Hoje eu percebo da mesma forma que. Deixa eu pensar de novo aqui, reformular essa frase. Hoje eu consigo entender isso que o Eliezer disse. Essa coisa que quando eu era jovem eu não conseguia entender, porque quando eu entendi as coisas que não eram daquela forma e eu consegui aplicar aquilo na minha vida, eu olhava para o pessoal que estava na instituição e eu fazia um julgamento seguinte: olha, eles estão vivendo assim porque não entenderam. Não entenderam o evangelho, isso aí não é ser cristão, eles estão num caminho completamente errado. Hoje eu já tenho um entendimento um pouquinho mais maduro. Eu olho para eles e eu me vejo. Lá naquela hum, época que eu ainda fazia coisas que eram desnecessárias, eu vou colocar assim, mas eu achava que eram muito importantes. Mas é porque eu ainda estava num processo. Mas eu amava Cristo. Por uhum, falta de conhecimento, por falta de experiência, que era só o tempo que ia me dar aquilo, eu fui caminhando. Então hoje eu já não olho para as pessoas da mesma forma que eu olhava um tempo atrás, né? Eu já não faço mais esse julgamento, porque eu sei que cada um tem um processo, cada um está numa etapa, né? Então, assim, hoje a gente tem grandes desafios, né? E eu arrisco a dizer que. Eu arrisco a dizer não, eu tenho plena consciência, é o seguinte, porque eu vivi na instituição, eu vivi ali dentro, muitos anos da minha vida, sendo fiel a Cristo, tentando fazer o melhor que eu conseguia, e agora eu tenho muitos anos que eu vivo sem estar fazendo parte da instituição. É muito mais difícil não fazer parte da instituição. É muito uhum. mais desafiador É, para o evangelho. Porque quando você está na instituição, é muito mais fácil. Porque você transfere um pouco da sua responsabilidade para o líder, para a própria instituição, né? Quando você está fora, você não tem nada. Você não tem muleta nenhuma. Você tem que ser cristão e você está debaixo do foco. O pessoal está falando, você está fora da igreja, deixa eu ver como é que é a sua vida. Se você está lá dentro da igreja, visita, vai lá todo domingo, dá lá o seu dízimo, né? Participa. Pano quente. Tá. é Agora, se como diz você aquela sai, música você está do debaixo do holofote, né? é igual É uma aquela música responsabilidade maior. do João Alexandre: "Ali é o lugar ideal para quem quiser esconder e ser mais um Exa na multidão". exatamente. Exatamente. Só que eu aprendi a tomar cuidado com uma coisa também. Do mesmo jeito que a gente falou dos desigrejados, que não é todo mundo igual, a mesma coisa é o pessoal que está na instituição. Não são todos Exatamente. assim. Igual essa letra do João Alexandre, ela descreve muita gente. Muita gente que está dentro de Uhum, instituição. Só que não são todos. Muita gente que está uhum. ali dentro não se encaixa nesse perfil. Então é muito fácil a gente colocar o pessoal dentro do saco, né? E quando a gente está falando dessa coisa desigrejada, a gente vê isso dos dois lados. Quem E está na instituição, bota todo mundo no saco, fala, vocês são tudo assim. E quem está de fora fala, vocês são tudo assim. E não é dessa forma, né? Cada um tem é que.
acaba sendo exatamente o mesmo erro. Eles falam É, assim: "Só existe uma maneira de ser igreja, e é aqui dentro". exato, Aí depois sai uma galerinha, aí fala: só existe uma maneira de ser igreja, exatamente. e é aqui fora". Exatamente, exatamente. Vocês que estão aí dentro também estão todos perdidos. Eu acho que a gente esquece de uma coisa que é muito simples, que é o seguinte: a gente está discutindo questão de igreja. Aí a gente chega nesse ponto e fala assim: o que que é o certo? Eu estar dentro da instituição ou eu estar fora? Aí alguns falam: é tá dentro. Não, eu tá fora. Não, não tem salvação fora da santa instituição, igreja evangélica, Assembleia de Deus, ou presbiteriana, ou batista, né? Então, interessante é Fala isso. mal da Assembleia não, hein? E quem tá fora tá falando a mesma coisa. Olha, eu sou um desigrejado porque eu saí da instituição e eu vivo meu evangelho puro, então tá aqui que tá o certo. Só que a gente Seu esquece in de um seu detalhe muito simples. institucionalizado. Tá só apontando o dedo. Só que a gente esquece de um ponto que é muito importante. Tudo isso que a gente está discutindo é temporal. Não existe, por exemplo, um modelo ideal de igreja que a gente tem que ser, porque tem que ser dessa forma, porque não, gente, é tudo provisório, é tudo temporal, tudo que a gente está experimentando são fases, até os modelos de igreja são tudo passageiro, tudo vai acabar. Então, assim, a gente tem que achar a melhor forma que a gente vai viver no momento que a gente está vivendo. O que é o melhor que você pode fazer? Da sua consciência? O que é a coisa mais correta que você consegue fazer? É isso, então faça isso. Então o pessoal fica criando, não, eu criei um modelo, é esse modelo que é o certo. Não, esse modelo seu é passageiro. Quando Cristo voltar, tudo isso vai acabar. A gente esquece que o ser igreja, do jeito que a gente está sendo, isso aí é temporário, gente. É tudo temporário. É tudo formas aí. O pessoal fica adorando essas coisas. Principalmente, eu sou igreja histórica, minha igreja é histórica. Mas sua igreja começou, ué. Antes, todas as igrejas tiveram a data de fundação e antes. Então quer dizer que a igreja de Jesus só existia quando a sua igreja foi fundada? Então é umas mentalidades tão ridículas, Não umas coisas esquece que assim a mais que antiga é a católica, hein? é. E mesmo assim ela começou 300 anos depois de Jesus, né? Ixi, tem que achar então Opa, não, aí os a católicos ficam bravos. melhor. Não, o que que é isso? Foi Pedro. Não, gente. Se a gente for pensar, a igreja já existia antes de Pedro, antes dos discípulos. A igreja do Antigo Testamento, a igreja já existia ali, não era igreja, né? Mas vamos colocar, a igreja é o quê? É povo de Deus. Se a gente volta lá na essência da coisa, só existe dois tipos de pessoa no mundo: povo de Deus e povo normal. Povo de Deus um dia foi povo normal. Existem as pessoas, existem aquelas pessoas que saem. Então só existe dois tipos de pessoa. E desde lá do começo existe essa diferenciação. Aí o pessoal fica, mas a minha foi a primeira, a minha é histórica, a minha é isso. Não, gente, isso aí é tudo passageiro. Tudo isso aí vai acabar. Esses modelos que vocês estão defendendo e estão tentando mostrar que o outro está errado, tudo isso aí é passageiro. O mais importante é a gente se fundamentar no que Jesus ensinou, né? E tentar fazer o melhor que você consegue da sua consciência, porque no final é você que vai ser cobrado, não é a instituição. Então, Uhum. acho que. E lembrando que os discípulos mesmo não tinham instituição naquela época, né? É. Então você vê que a gente se aproxima muito mais deles do que, né? Quero falar mais não. Brincadeira. É. Brincadeira, pessoal, mas Mocebo, você falou sobre a questão, você deu a definição do que é a igreja, você falou desse conflito que está tendo dentro delas, que fez a gente se afastar dela, que é entre os fundamentos e os dogmas que vão se misturando. Uhum. Você também disse que a gente não está buscando uma igreja perfeita, porque também não existe, mas não é o modelo, e acho que podemos resumir assim, não é o modelo, não é a forma, mas é o ser igreja, é estar em comunhão com os irmãos em Cristo, sendo edificado, tudo mais, que até mesmo nesses movimentos tem a sua liturgia, entre aspas, né, já que eles querem Uhum. falar algo assim nesse sentido. Até aqui mesmo tem uma liturgia, né, que a gente falou, que a gente se organizou É. bem antes para poder estar aqui, se bem que tá ficando meio bagunçado esse negócio, depois a gente conversa. Esse aqui tá institucionalizado. É, mas depois de falar tudo isso, a minha pergunta seria: hoje, uma pessoa que está dentro da igreja, eu vou falar também, essa pergunta pode passar também para o Eliezer. Vamos É, trocar a palavra? A pessoa que está dentro da igreja, não, que está dentro da instituição, instituição. dentro da instituição, dentro das quatro paredes, dentro do templo, É. dentro do templo, das quatro paredes da instituição, hoje ela talvez esteja num ambiente que não está legal,
que é um ambiente que talvez que não tenha os fundamentos do evangelho, mas mais dogmas, um ambiente que ela vê que o evangelho que está sendo pregado lá é outro. Qual o conselho você daria para essa pessoa que está sozinha? A gente sabe de muita gente que passou por isso, a gente deu Uhum. conselhos, mas qual o conselho, o que você falaria para essa pessoa nessa situação específica? É o que a gente tem falado quando a gente fala sobre a simplicidade do evangelho. O conselho é o mesmo. Eu acho assim que cada um está vivendo uma história diferente, cada um está com os desafios diferentes, né? E está passando por situações diferentes, então cada situação tem que ser analisada. Mas de forma geral, se a gente for pensar, a gente tem que lembrar de uma coisa muito simples, que eu acho que é o ponto da discussão. Lembra quando os discípulos perguntaram para Jesus qual que seria o sinal do fim dos tempos, né? Que ele começou a falar ali da destruição do templo e tal, e aí emendaram a pergunta e perguntou qual que seria o final, os sinais do fim dos tempos. E Jesus vai falar um monte de coisa ali, né? Vai dar alguns sinais. Só que ele começa falando uma coisa que talvez é a principal. A primeira coisa que ele falou para eles é o seguinte: cuidado que ninguém vos engane. Aí ele fala algumas coisas, ele volta de novo, ó, vão surgir falsos profetas, que vão ensinar muitas coisas em meu nome, falsos cristos, né? Eu gosto sempre de pensar nessa ideia dos falsos cristos, não como o Henri Cristo, né? Como uma pessoa que vem vestida e fala que ela é a encarnação de Jesus, mas os falsos cristos no sentido de falsos evangelhos. E Jesus fala sobre isso. Aí Paulo vai falar muito sobre isso quando fala sobre o fim também, fala da apostasia, né? Conversa muito com Timóteo, falando de várias coisas. Parece que a grande preocupação daquele pessoal desde o início era engano. Então, muitas pessoas estão passando por essas situações porque estão experimentando coisas que estão relacionadas com dúvidas. A pessoa começa a pensar um pouquinho, começa a ler e começa a olhar para o que ela está vivendo ali dentro das regrinhas que colocaram, o comportamento, a forma de fazer, e ela começa a se questionar e fica com medo. Então, assim, a primeira coisa que eu aconselharia é faça o que a gente fez. Por exemplo, a gente passou por um processo que foi o seguinte: testar a nossa própria fé. A gente fez um teste da nossa própria fé, eu passei por isso, né? E como que eu fiz isso? Lendo a Bíblia. Eu fiz é um exercício que é um pouquinho complicado, mas ele é complicado por um lado, porque a gente é cheio de coisas, né? Mas a dinâmica dele é simples. Testa as coisas que você crê e as experiências que você teve com o que a Bíblia ensina. Pega ali, por exemplo, os evangelhos e começa a ler o que está ali, faz uma análise do que Jesus ensinou e vai comparando aquilo com as coisas que você foi aprendendo. Por exemplo, eu dei um exemplo há um tempo atrás aí sobre como que eu comecei a estudar teologia, né? E foi basicamente assim, um tema aleatório que surgiu em relação à questão de línguas. Eu tinha aprendido de uma forma, né? E aí eu fui para a Bíblia e fiz um exercício mais ou menos assim, peraí, eu aprendi isso, mas deixa isso aqui de lado e eu vou ver o que a Bíblia ensina. Depois, na hora que eu pegar o que a Bíblia ensina, eu vou comparar com aquilo que eu aprendi e ver o que dá para aproveitar, se dá para aproveitar tudo, alguma coisa, ou se eu jogo tudo fora. Então a gente tem que aprender a fazer esse exercício, né? E uma das coisas principais que a gente aprende quando a gente faz teologia, a gente aprende a fazer isso, a gente aprende a estudar. Como que você estuda, né? Talvez a coisa mais útil que você aprende no seminário é exatamente isso. Como que você estuda? Como que você faz para pegar um tema e estudar sobre ele, fazer esse teste? Então, esse é um exercício legal, né? Que as pessoas precisam fazer e precisam se avaliar. Porque a gente tem que partir desse pressuposto. Se Jesus falou, cuidado que ninguém vos engane. Então já coloca assim, um ponto de exclamação bem grande na sua cabeça. Será que eu estou sendo enganado? Será que o que eu aprendi é verdade ou não? Esse é o ponto que você tem que partir daí e fazer o teste. Usa as ferramentas que você tiver e faça o teste. Uhum. Só que tem um detalhe que é muito interessante, né? A gente precisa das pessoas. Que eu acho que o grande desafio das pessoas, de muitas pessoas que estão passando por situação parecida que a nossa, é que estão sozinhas, né? A pessoa fica sozinha.
ela tá ali numa determinada situação que ela não consegue ficar ali mais, e aí ela tá perdida, não sabe por onde começar, e aí vai pra internet, por exemplo, começa a ver vídeo, aí um fala uma coisa, outro fala outra, aquela confusão, aquela coisa toda, cada um falando uma coisa, É. aí você fica perdido num monte de confusão. Mas a fonte mais segura que a gente tem é a Bíblia. É você e a sua Bíblia. Leia, ore a Deus e peça a Deus ajuda, e busque pessoas que estão tentando fazer a mesma coisa que você está fazendo. Porque a lógica, eu acho que é mais ou menos essa, né? A lógica de ser igreja, de ter comunhão, é você buscar estar junto com pessoas, não pessoas perfeitas, mas pessoas que estão tentando fazer a mesma coisa que você. Se tem alguém que, olha, eu amo Jesus, mas eu tô aqui com dúvida, eu tô tentando descobrir, opa, junta com essa pessoa, que ela não tá fazendo a mesma coisa que você, junta com ela. Ou por um outro também que passou pela mesma coisa. E a lógica é mais ou menos assim, né? Eu acho que é um conselho bem simples, né? Mas acho que a gente pode falar por experiência nossa, né? Que eu creio que foi mais ou menos isso, né? A gente foi passando por esse processo, a gente foi tentando ficar perto dos outros e trocar bastante ideia, né? Conversei bastante com o Guilherme, bastante com o Eliezer. Na época da missão, né? Lá da missão Tocando as Nações, a gente conversava muito com o pessoal, a gente tinha muitos diálogos, assim, que a gente ficava questionando muita coisa, e foi a partir daí que a gente foi testando a nossa fé, né? E foi percebendo Isso. muitas coisas que eram E fundamentais. estamos até hoje, né? Até hoje. Tentando fazer algo diferente, tentando fazer algo novo e tudo, mas mantendo aquela a rocha que é Cristo e que não é institucional, a gente tá nela. Só que aí a gente tá tentando ver qual que é a melhor maneira de dialogar, de levar o evangelho, de viver a vida igreja, É. né. Agora eu já vi Até, muita gente se perdendo, né, Gui, né, Paulinho, justamente por falta disso aí, por falta dessa coisa de trabalhar junto, de fazer o negócio uhum, junto. Cada um vai para um lado, todo mundo isolado, a pessoa sai da instituição, só que ele fica totalmente isolado. Daqui a pouco ele é, já tá, num monte de espiritualismos, já tá num monte de já tá cético pra caramba, já uhum, perdeu a comunhão de fé. é. Esse É é isso aí. uma coisa que é bem desafiadora, né? E, inclusive, por exemplo, isso que a gente está fazendo agora, pensar sobre esse tema, igual você falou, a gente está aprendendo, a gente continua fazendo isso, né? Então, ou seja, esse aqui é um próprio exercício da gente se autoavaliar. Porque o que que nós estamos fazendo aqui agora? Nós estamos olhando para nós e nos avaliando. Se essa condição que a gente está, por exemplo, de desigrejado, será que isso é bom? Será que isso é ruim? Até onde que está certo? Até onde que está errado? Será que cuidado? Então, ou seja, é um exercício que nós estamos fazendo com a gente mesmo, que a gente vem fazendo ao longo dos anos e que a gente continua a fazer constantemente, né? Eu não tenho uma resposta perfeita para falar, por exemplo, muita gente aí me conhece, né? Lá da época que eu era da igreja. E às vezes nem sabe que hoje eu não estou frequentando mais igreja nenhuma. Aí de repente vai ver esse vídeo e fala, ixi, nossa, Paulinho não tá na igreja mais. Então, assim, eles têm um sentimento ruim, né, em relação a isso, como se eu tivesse desviado. Mas muito pelo contrário. Eu não consigo explicar bem, mas esse, igual o Guilherme falou, ele comentou uma frase no início, que Deus foi levando a gente por esse caminho. Como que Deus pode te levar para sair da igreja? Deus vai te tirar da igreja? Como que é isso? Então, assim, é só o estranho para muita gente, né? Mas, na verdade, a gente está num processo que a gente está entendendo muitas coisas, e se não fosse esse processo, eu não teria entendido muita coisa que é fundamental para mim, e talvez eu não teria voltado lá para os princípios que são fundamentais da nossa vida, né? Então, é uma coisa bem interessante. Então, dentro disso, é mais um conselho que eu queria dar para. Aí não é só para os desigrejados, é para os desigrejados e para os institucionalizados, né? O pessoal que está na igreja e o que não está. O questionamento que você tem que fazer é o seguinte: se autoavalie e responda a seguinte pergunta: por que você é desigrejado? Faça essa pergunta para você. Por que você está fora da igreja? O que te motivou a fazer isso? Está sendo bom? É válido? Você está fazendo isso por um motivo bom ou é porque você está com malandragem? E a pergunta ao contrário: por que você não é um desigrejado? Por que você está na instituição ainda? Se tem tanta gente que saiu por motivos bons, né? Então, Bem assim, bobo. se a gente está aqui
desse lado que é desigrejado, e tá falando que isso aqui tem coisas que são muito boas, que são valiosas, por que que você não está aqui, desse lado, né? Por que que você ainda está na instituição? Você tem que saber responder isso, você tem que ter segurança disso. Aí eu acho que no final vai ter uma coisa parecida com aquele negócio que Paulo fala lá de comer carne, né? Uns comem e outros não comem, né? Uns comem a carne sacrificada isso aqui eu tenho segurança que aqui tá legal. E o outro não come falando a mesma coisa. Então, no final, você tem que ter segurança do que você está fazendo. Então, mas para isso tem que ser esse exercício de fé, né? Então, assim, porque eu acredito, assim, que no meio da instituição tem muita gente lá que tá perdida. Tá fazendo aquilo ali, é só um mero religioso, igual eram os fariseus, estão fazendo aquilo para sua própria condenação, estão comendo e bebendo o sangue de Jesus sem discernir, né, para a própria condenação, mas tem muita gente lá dentro que não está nessa condição, que está caminhando e que ama Jesus e que apesar das dificuldades, e tem muitos tipos de pessoas diferentes, não tem como a gente pôr dentro de um saco. E a mesma coisa do lado de cá, os desigrejados da mesma forma. Tem muitos desigrejados aí que não é desigrejado, é desviado mesmo, que tá aí falando que ama Jesus, também não é malandro. Como Nicodemos, né? Lá, eu vou até ler aqui um pedacinho que eu anotei aqui daquele artigo bem famoso do Nicodemos, que ele escreveu lá em 2010, que é Os Desigrejados, né? Ele fala assim num trechinho lá, falando deles, ó. Acho que eles querem mesmo é liberdade para serem cristãos do jeito deles, acreditar no que quiserem e viver do jeito que acham correto, sem ter que prestar contas a ninguém. Para um bom grupo de pessoas, ele está corretíssimo, porque tem muita gente que está exatamente fazendo isso. Só que ele está errado o seguinte, não são todos que se encaixam aqui. E o grande problema do pessoal, de muita gente que está falando dos desigrejados, né, desse fenômeno, é colocar todo mundo dentro desse pacote. Como Nicodemos fez, né, e como muitas pessoas fazem, né, de colocar os desigrejados, desigrejado é isso aqui. Eles estão fazendo isso. Não são todos. Cada pessoa tem que ser vista, tem que ser analisada a situação do porquê que ela está fazendo aquilo. Mais ou menos assim. Estamos caminhando para o final, né, Guilherme? Sim, sim. E eu queria propor aqui uma coisa um pouco diferente, antes, tem algumas coisas talvez a falar ainda, Paulinho, mas eu acho que a gente não teve voz suficiente para momento de agora espiritual, né, colocar a música de fundo, mas acho que isso é bem importante, é uma coisa que me incomodou, porque a gente não teve voz, não para a gente defender a nossa fé, né, mas para provar para essas pessoas que meio que se afastaram, e tem alguns até que tem ódio da gente ainda, de falar qual o nosso sentimento com elas, né? Eu acho que isso é muito importante, que elas escutam da gente mesmo, essas pessoas mais que estão perto da gente, eu acho que nem falam tanto das pessoas que vão escutar a gente, que não conhecem a gente, mas essas pessoas que estão perto da gente, o sentimento que a gente tem por elas, e como a gente vê elas, se a gente vê elas como pessoas desviadas também, porque tá lá dentro, porque isso é um ponto importante, se a gente vê que elas estão fora do evangelho porque estão lá dentro, e se a gente tem algum tipo de raiva ou algum tipo de desprezo, né, por elas, por estar dentro da instituição evangélica. E começando por mim mesmo, um grande amigo nosso aí em comum, o Aguimar, ele me perguntou se, tipo assim, o que eu achava das pessoas que estavam lá dentro. Ele fez um questionamento indo muito para esse lado e mostrando que tinha uma certa tristeza por ver que as pessoas não conversavam muito com a gente, que as pessoas não tinham muito esse contato, né, de querer conversar, de querer se relacionar. Aí eu fiquei pensando muito naquilo, falando com ele, e eu acho que uma coisa que eu falei para ele é o seguinte: todos os pastores de todas as igrejas que estão, como é que fala, que estão aqui na Bélgica, principalmente, eu não tenho raiva de nenhum, eu não tenho problema com nenhum, muito pelo contrário, eu queria, nesse momento que estava bem quente a situação, eu queria ter conversado com ele, eu teria conversado com eles, eu teria ter batido um papo com eles, eu queria explicar o meu ponto de vista e falar, cara, a gente está indo em direção diferente, mas a gente não precisa se odiar, a gente não precisa fazer nada disso, e primeiramente, eu nunca
falei para nenhum membro sair da igreja de vocês, porque eu escutei muita coisa assim, então deixa claro. Uhum. Isso aí é entre nós, toda vez que falavam, você acha que eu devo sair? Eu falo, cara, é decisão sua, você escolhe. Aqui você está vindo para a gente ter um momento de comunhão, para a gente ter um momento de ler a Bíblia, um momento de a gente falar sobre o Evangelho e tudo mais. Mas em nenhum momento a gente aconselhou ninguém a sair da igreja. Somente aquelas que estavam bem oprimida, que não sabia mais para onde ir. Então, Sair da instituição, viu? da instituição, de novo, ó. Da instituição. Então, eu acho que a mensagem para esses pastores, para esses líderes e para esses liderados da instituição evangélica é o seguinte: a gente não tem raiva de vocês, a gente não odeia vocês, a gente não vê vocês como hereges, porque o julgamento vem de Deus, não vem da gente. Eu acho que a única coisa que pode talvez ter magoado a gente foi que, de fato, vocês nem quiseram conversar, vocês não quiseram bater um papo, mas o resto, igual eu falei, concordo com vocês por achar que essa heresia ia afastar da gente, eu sei que parece meio incoerente, mas eu acho que talvez uma conversa para acalmar a situação, né, seria importante, porque se todos agissem dessa forma com outras religiões, eu acho que a gente estaria em guerra ainda, né? A forma que é tratada essa intolerância que a gente viveu nessa época. Não sei o que vocês têm a dizer isso, se vocês querem dizer alguma coisa, eu coloquei vocês na parede. Jesus, Jesus, o que aconteceu com ele, Jesus ele pregava nas sinagogas, enquanto deixavam, até chegar uma hora em que eles não suportavam o que Jesus dizia, botaram ele para fora, tentaram matar ele, ele não tinha espaço no templo, e eu acho que esse é um problema institucional e é um problema religioso. As pessoas não podem se expressar desde que elas não estejam dizendo exatamente aquilo que se diz ali na cartilha. Não estou dizendo que qualquer pessoa deveria ter espaço para poder doutrinar os membros dessa igreja ou daquela. Mas uma coisa que eu acho importante, o Guilherme frisou bem essa questão, a igreja deveria dialogar mais para além daquilo que são os seus dogmas. E eu não falo, não é só com a gente não, eu estou falando inclusive com pessoas não cristãs. Claro que não no mesmo ambiente, não, aqui é o lugar do nosso culto, é o momento que a gente está discipulando os novos convertidos e tal, tudo bem, tem essa questão. Mas a igreja primitiva, ela tinha seus momentos, seus concílios, tinham seus momentos onde eles iam discutir as coisas minuciosamente, iam pensar sobre muita coisa. E o interessante é assim, que com o tempo, você vai percebendo que as pessoas vão meio que comprando a ideia, vão concordando com a gente. Só que eles nunca voltam atrás e falam assim: olha, você estava certo mesmo naquela época. Nem esperamos isso, mas a questão é o seguinte, sem se colocar em espaço de vítima aqui, vou falar pelos outros, pelos meus colegas, mas quantas pessoas você não colocou, às vezes, para fora, apenas porque, naquele momento, você não concordava e achava que a voz dela não deveria ser ouvida, você calou aquela pessoa e colocou ela para fora. Aí hoje você já diz a mesma coisa, só que às vezes você nem se lembra de que aquilo só entrou na sua mente porque um dia alguém foi te deu um clique, despertou alguma coisa. O que importa é que o evangelho seja pregado, o que importa é que as pessoas tenham consciência. Hoje em dia, quando se fala de evangelho da prosperidade, o pessoal já fica constrangido. Hoje em dia, quando tem aquele reteté descontrolado, aquela coisa que parece outra coisa que não é manifestação do Espírito Santo, a maioria das igrejas já ficam constrangidas com aquilo. Mas houve um momento em que estava todo mundo na onda e apenas alguns grupos dos doidinhos estavam falando contra a teologia da prosperidade, estava apontando sobre aqueles aspectos que ridicularizava a igreja e tal. Hoje em dia o pessoal começa a se tocar um pouquinho mais porque vai ficando tão antiquado, tão insuportável que eles têm que se readaptar, mas não se lembram dessas vozes. Então,
Vamos prestar atenção, porque às vezes tem muita gente assim que não são do templo, mas às vezes são verdadeiros João Batistas, que estão falando contra aquilo que é a lógica das instituições e das religiões e dos reis e dos supostos sábios e tudo mais. Mas ouça o que a pessoa tem a dizer, ouça aquele doidinho, porque aí no caso o que eu estou aqui demandando, cobrando da parte da igreja, e isso tanto para institucionalizados quanto para desigrejados, como a gente começou a chamar aqui, é que haja pelo menos sensibilidade no ouvir, não jogue tão rapidamente fora a voz do seu irmão. Exatamente. Exatamente, aliás. Acho que o ponto principal é esse aí, né? O que a gente está fazendo aqui, juntando a ideia de vocês dois, é convidar as pessoas a ouvir. Ouça o que a gente tem para dizer, né? E ouça o que a gente está dizendo e avalia com sinceridade, né? Eu acho que o ponto central é esse aí, né? O ponto fundamental das nossas vidas. Só estão convidando vocês a escutar. Escuta o que a gente está falando. Se for bobagem, vocês dizem que é bobagem, né? Então, assim, mas pelo que eu tenho percebido, o que a gente tem lutado, os pontos centrais das nossas discussões não são coisas polêmicas, são coisas que são fundamentais da fé, né? O que a gente tá tentando combater não é instituição, não são as instituições, mas são os pensamentos que o pessoal está distorcendo em relação às coisas que são fundamentais, né? Então, o convite é esse, né? Ouça o que a gente tem a dizer, né? E avalia, se você achar que é bom. Agora, sim, o grande questionamento que eu fico, vou contar um negocinho que aconteceu bem rapidinho. Na época que eu estava estudando, é um pouco polêmico, é 2 temas polêmicos, mas é só para dar uma pincelada. Teve um momento no seminário que a gente estava estudando e entrou naquele texto lá de Malaquias, e aí estudou a questão do dízimo. Quando terminou o estudo, todos chegaram à conclusão que essa lógica de dízimo, da forma que é feito nas igrejas evangélicas, não está legal, está ruim. E qual foi a resposta dos pastores que estavam ali? Porque ali tinha pastores e tinham pessoas que não eram pastores, né? Tinham pastores que já estavam há anos ali. Qual foi a resposta? Se a gente for fazer o certo, do jeito que a gente entendeu que é o certo, você acaba com a igreja. É estranho, né? É estranho eles dizerem isso. Mas foi essa a resposta e a conclusão, porque se eles mudassem a forma de fazer do que estava habituado, né? E fosse fazer conforme eles tinham entendido que era o certo, a igreja acabaria. E passou um tempo, eu fui fazer uma convalidação do curso de teologia, que eu não terminei, né? Comecei a fazer a convalidação na Universidade Católica de Goiânia, e conversando ali no meio dos padres, eles disseram exatamente a mesma coisa. Teve uma hora lá de uma aula que entrou na questão das imagens, né? E eles chegaram à mesma conclusão, que a forma que a Igreja Católica faz em relação às imagens é adoração. O pessoal está adorando as imagens, né? Aí a resposta foi a mesma dos pastores em relação ao dízimo. Se a gente mudar nessa altura do campeonato, se a gente for dizer pro pessoal, isso aí que vocês estão fazendo há tanto tempo tá errado, não é assim. Vai perder a credibilidade e a igreja vai acabar, ela corre o risco de acabar. Então a grande questão é a seguinte, quando a gente se depara, igual nesses casos, né? Você se depara com o evangelho, você faz um teste, aí você vê, oxa, tá mandando a gente ir para cá. Mas não vamos mexer não, porque se a gente mexer, a gente destrói a nossa instituição. Então a grande pergunta é essa, o que você está defendendo, né? O que você está lutando com unhas e dentes para proteger? Será que é o evangelho ou é outra coisa, né? Paulinho, alguma coisa que a gente deixou de falar que seja importante? Não, é esse negócio aí, dá pra gente conversar muita coisa, mas eu creio assim que a gente falou alguns pontos, porque o pessoal que não sabia que a gente era desigrejado já ficou sabendo, né? Então, E aqui já tá é sabendo mais ou nosso menos último aí. episódio, obrigado. Acabou-se agora, acabou. Mas assim, eu só queria frisar uma coisa, o lado do desigrejado, que a gente falou muita coisa aí. Olha, você que tá aí, que você acha que você fala que você é desigrejado, está fora. Só quero dizer uma coisinha que é muito importante, que é a maior dificuldade que eu tenho. Você não é igreja sozinho. Você não é igreja Amém. sozinho. Você precisa de outras pessoas, você precisa de outros irmãos.
Você precisa ter comunhão. Você não consegue ser cristão sozinho. Pode ser que temporariamente você fique numa condição por força maior. Você está sozinho, mas não anda nesse caminho. Né? Porque o pessoal que está na instituição, às vezes acha que a gente está pregando isso, né? Que você é cristão sozinho, na sua casa e pronto. Não, não é assim que funciona. Pode chamar para conversão. Aí, ó. Mas beleza. Bom, vamos encerrar por aqui. Aqui já o que? Vai dar 11 horas da noite. E normalmente eu sei que o Paulinho, ele dorme lá pelas 8h30, 9 horas. O Eliezer, 9 horas, ele não dorme, ele capota, então ele deve estar muito cansado. Já tá com o farol baixo lá. Farol baixo. Mas ele funciona, viu? Ele funciona, mesmo assim ele funciona. Ele tá aqui assim, tá escutando tudo. Fica até surpreso tem hora. Ele funciona muito bem. E, novamente, obrigado. Não sei se vai ser o último, depois desse assunto tão polêmico. Vamos deixar para postar bem daqui no final, né? No final dos cortes, a gente posta esse vídeo aí. Né? Aí não corre risco, né? A gente posta e vai embora. Vamos ver. Mas, pessoal, bom, é um assunto meio polêmico, mas vocês não se assustem, a gente não é um anticristo, não é nada disso. A gente são pessoas normais. Vivemos na necessidade de congregar, como já falou aqui. Então, você que se interessou por esse assunto, ou outros assuntos que vai ter nos vídeos, como o fundamento o Evangelho Simples, Evangelho para os Neurodivergentes, que já foi gravado, né? Como a igreja deveria dialogar com a política. Também vamos falar sobre mente aberta. E também gravamos também para o mês de janeiro com a Penha, sobre a leitura bíblica, né? Como ela pode trazer essa qualidade. E outros temas que a gente vai abordar. Todos os convidados, fora a gente, são pessoas, são pastores, são teólogos, são pessoas que estão dentro da instituição, e pessoas sérias e pessoas boas. Então não se preocupe que aqui a gente não vai pregar nada de desigrejado. Então, a gente conversou sobre um tema, a gente vai falar sobre o evangelho. Aqui a gente comentou sobre esse tema porque nós estamos no nosso lugar de fala, né? Como eu estou no lugar de fala como um homem barbudo, então pode ficar tranquilo. Vai ser bem interessante, vai ser bem legal essa experiência. Comente aí o que você achou. Se quiser compartilhar, curtir, seguir, sinta-se à vontade também, vai ser bem legal. Se quiser discordar, discorda também, fica à vontade, beleza? Paulinho, Eliezer, muito obrigado e nos vemos na próxima. Obrigado aí. Até mais. Falou.